Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, olha só, tô aqui com essa questão da FUVEST, tá, de 2015, uma questão que traz alguns conceitos importantes da genética, tá, gente? Vamos lá. No heredograma abaixo estão representadas pessoas que têm uma doença genética muito rara. Olha, então ele fala que é uma doença genética, que essa doença é muito rara, tá? Cuja herança é dominante. Então é uma doença determinada por um alelo dominante, certo? A doença é causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo 6. Gente, quando ele fala cromossomo 6, ele está querendo que você perceba que é uma herança autossômica. Então não vai ser herança ligada ao sexo, não vai ser restrita ao sexo, é uma herança autossômica, beleza? Essa mutação, entretanto, só se manifesta causando doença em 80% das pessoas heterozigóticas. Vamos colocar isso aqui, ó. Então vai ser assim. Se a doença é dominante, é porque as pessoas normais, elas são recessivas, tá? Então, as pessoas recessivas não têm a doença. O indivíduo que é azinho, né? Ele fala ali, ó, que 20% vai ser normal, beleza? Porque, na verdade, ele contou pra gente que apenas 80% das pessoas heterozigóticas é que apresentam a doença. E as pessoas, então, que seriam homozigóticas, né, teriam a doença. Tranquilo? Doença. Então, aqui o interessante é você perceber que nem todo mundo que é heterozigoto tem a doença. Existe aqui 20% que é heterozigoto, então tem o alelo dominante que causa aquela doença, mas de fato não vai manifestar a doença. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos de penetrância. Penetrância incompleta, beleza? Penetrância incompleta é essa situação aqui, ó, do gene nem sempre se manifestar. O gene que causa doença nem sempre causa doença, né? Nos heterozigóticos, apenas 80% vai manifestar essa doença. Então eu poderia dizer que nesse caso aqui, ó, poderia até dizer mais, poderia falar que é uma penetrância incompleta, né? Mas é uma penetrância de 80% nos heterozigóticos, beleza? Bom, então vamos deduzir o seguinte: esses indivíduos aqui que têm a doença, eu já posso entender que eles possuem o alelo azão, certo? Então já começa o heredograma fazendo essa análise, tá? São azão. E aí eu vou olhar as perguntas ali, ó. Ele fala assim, ó, usando os algarismos romanos e arábicos correspondentes, identifique pessoas que são certamente heterozigóticas, beleza? Quanto a essa mutação. Bom, gente, vamos pensar o seguinte. Esses indivíduos aqui, ó, eles estão relacionados aí, que estão numa mesma família. A gente não pode esquecer que se trata de uma doença muito rara. Então, é muito provável, né, gente? Certamente, vou usar essa palavra que ele usou aqui, ó, no enunciado, certamente, quer dizer, é muito provável que essa herança ela foi sendo passada aqui de uma geração para outra. Como assim? Esse indivíduo 2 deve ter herdado esse gene do indivíduo 1, do indivíduo da geração 2, 1, certo? Ah, professor, mas poderia ser da mulher 2? Até poderia, existe uma remota possibilidade disso acontecer. Mas como ele fala lá que é um gene muito raro, a tendência é que esse gene vem sendo passado aqui entre os indivíduos que são descendentes do indivíduo da geração 1, número 2. Esse indivíduo aqui, ó. Beleza? Então a tendência é esse indivíduo que deve ter passado, vou usar outra cor aqui, esse indivíduo que deve ter passado o alelo para o indivíduo 5 e provavelmente foi ele também que passou esse gene para o indivíduo número 2. Tá vendo? Foi sendo transmitido aí. Essa é a interpretação que você precisa fazer, tá, gente? É raciocinar aí em cima das informações que estão sendo dadas para você. Então eu vou entender uma coisa. Esse indivíduo da geração 2, 1, ele não tem a doença, mas ele deve ter o azão, certo? É bem mais provável que ele tenha o azão do que o indivíduo 2 da geração 1. Então a tendência aqui é o seguinte: esse indivíduo 2, 1, ele deve ser heterozigoto, mas está dentro daqueles 20% que são normais, tá? Por isso que ele não está manifestando aqui a doença. E aí, gente, provavelmente ele recebeu esse azão de quem? Da sua mãe, que é o indivíduo 1, 2.
tá? O indivíduo 1, 2 ali, que provavelmente também vai ser heterozigoto, já que esse gene é um gene muito raro, né? Então a tendência é que esse indivíduo tenha apenas um desse gene, tá? Então é bem provável que ele seja heterozigoto. Agora, os indivíduos que não estão nessa linhagem, a tendência é que eles sejam o quê? Azim, tá vendo? Então esse é azim, a tendência é que esse aqui também é azim, esse aqui também é azim, certo? A tendência é essa, tá? Agora, essa mulher aqui, número 4, pode ser azim, então ela pode ter recebido o azinho dos seus progenitores, ou ela pode ser azim e fazer parte daqueles 20% que são normais, beleza? Então não posso falar que ela é certamente heterozigótica, tá? Não, é mais provável até que ela seja homozigótica recessiva, mas existe uma boa chance, uma chance significativa dela ser heterozigótica e fazer parte aqui desses 20%, ok? Agora, esse indivíduo 1, o indivíduo 5 também, muito provavelmente é heterozigoto, porque ele deve ter recebido o azão da sua mãe e do seu pai provavelmente veio um azinho, já que o pai não faz parte daquela família, então ele não deve ter aquele gene, tá? A interpretação é essa que você tem que ter, e é justamente para isso que ele frisou aqui que a herança é muito rara, tá, gente? Bom, aí, ó, esse casal aqui da geração 2, o casal 3, 4 da geração 2, né? Ele seria um indivíduo azim, o outro não tem certeza de como seria o genótipo. Então esse indivíduo aqui, a tendência é que ele seja azim, mas poderia ser também heterozigoto, fazendo parte daqueles 20%. Mas aí a chance disso acontecer é menor ainda, né? Do que o indivíduo 4. Então eu não posso falar que esses indivíduos 2, 4 e 3, 3, eu não posso falar que eles são certamente heterozigóticos. Eles até podem ser, mas não são certamente heterozigóticos, beleza? Esse indivíduo 1 aqui, ó, também não sei, ele poderia ser azim, poderia ser azim, mas não posso dizer que é certamente heterozigoto. Já o indivíduo 3, 2, sim, ele deve ter recebido o azinho da sua mãe, tá? O azinho da sua mãe e o azão do seu pai, certamente heterozigoto. Então eu posso dizer aqui que certamente heterozigoto, gente, certamente heterozigoto, eu tenho o indivíduo 2 da geração 1, eu tenho o indivíduo 1 da geração 2, eu tenho o indivíduo 5 da geração 2 e eu tenho o indivíduo 2 da geração 3. Esses são os 4 indivíduos que seriam certamente heterozigóticos, tá? Você poderia responder da seguinte maneira: 1, 2, indivíduo 2, 1, 2, 1, indivíduo 2, 5, beleza? E indivíduo da geração 3, número 2, beleza? Esses seriam os indivíduos certamente heterozigóticos. Repare que eles até podem ser, né, diferentes, até pode ser diferente, até existe uma chance remota, né, desse aqui, ó, do indivíduo 2,2 ser heterozigoto, por exemplo, e o indivíduo 2,1 ser homozigoto recessivo, mas é uma chance muito mais remota, tá? É muito mais difícil isso acontecer, porque eu estou ignorando a ancestralidade do 1 aqui, ó, ter aquela herança, tá? Então, certamente, quer dizer, muito mais provável, quase certa, quase certeza que o indivíduo 2,1 é heterozigótico, assim como todos esses que eu coloquei aqui para você, tá, gente? Você precisa ter esse bom senso para fazer essa análise, ter esse raciocínio para poder acertar esse tipo de questão, ok? E não é só essa questão que tem esse raciocínio, não. Já apareceram outras questões com o mesmo raciocínio, ok? Bom, na letra B, qual é a probabilidade de uma criança que 2,5 venha a apresentar a doença? Justifique sua resposta. 2,5, gente, é esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, que é um indivíduo heterozigoto, né? Então, indivíduo 2,5, ele é heterozigoto, né? Ele não fala o parceiro sexual. Então, qual a probabilidade de uma criança que 2,5 venha a apresentar a doença, tá, gente? Olha, esse indivíduo, imagina o seguinte: se ele for ter um filho com uma pessoa qualquer na população, né, a tendência é que essa pessoa seja recessiva, tá? Seja homozigota recessiva. E aí eu teria a chance de ter filho azim, certo? E teria a chance de ter filho azim, ok? Esses indivíduos aqui seriam todos normais. Esses indivíduos aqui
teria 80% que teria doença, né? Ou seja, seria 20% normal e 80% de chance de ter a doença, ok? Se fosse esse cruzamento aqui, que é o cruzamento mais provável, beleza, gente? Então vamos pensar assim, seria 0,5 a chance de ser um filho heterozigoto para poder ter a doença. E para ter essa doença, né, faria ali parte dos 80% desses indivíduos, seria 0,8, tá? 0,8, o que daria um total de 0,4. Transformando isso aqui em porcentagem, seria uma chance de 40%, beleza, gente? Repare que eu considerei o parceiro sexual recessivo porque é o mais provável, é uma doença muito rara. Então, se ele for ter um filho com uma pessoa qualquer na população, a tendência é que essa pessoa tenha esse genótipo, tá? Já que ele não falou nenhuma informação sobre esse parceiro sexual dele, eu vou considerar que seja uma pessoa normal, porque é o que é mais provável. Beleza isso, gente? Então, essa é uma questão da FUVEST, muita gente ficou com dúvida nela na época, tá? Mas esses são os raciocínios que você tem que ter para poder chegar na resposta. Repare aí a importância de você entender o que seria aí a penetrância, tá? A penetrância incompleta de 80%. Definir aqui corretamente o genótipo de acordo com as informações que ele te deu e fazer as deduções adequadas ali sobre o heredograma, tá, gente? Sobre o heredograma. Muito importante isso. Tranquilo isso aqui? Então, é isso aí, gente. Valeu, um abraço, até a próxima.